Ressentimento do Jades e Jadson. Aqui se toca sertanejo também. Num dia ensolarado, pelo menos aqui no Nordeste, né? No nosso diário da Covid-19. Hoje, 7 de setembro, dia da independência, feriado nacional. Feriado nacional esse, em que apesar de você ter 4.137.606 casos de Covid no Brasil e com 126.686 pessoas que morreram, você tem um feriadão com praias lotadas. Eu que moro aqui no litoral, na sexta-feira mesmo, eu quase não consegui chegar em casa ao passar ali pela uma estrada aqui chamada de Rota do Sol, que estava apinhada de veículos. E quem assistiu o noticiário, né, pôde perceber, né, que em São Paulo, para quem vai para o litoral paulista, no Rio de Janeiro mesmo, você também tem uma realidade parecida. Ou seja, parece que não tem pandemia. Para muitas pessoas, meus amigos aí, quarentenders, né, que continuam em casa, mais cautelosos e assustados aí com a contaminação, parece que o Brasil pirou. Mas, em verdade, isso é efeito da governança que a gente tem, né? Se você tem hoje pessoas que encaram o novo normal, não é? Que estão tocando as suas vidas, ou seja, seguir a vida. Lembra quem usou essa frase? Pois é, que estão seguindo a vida, de certa forma, estão seguindo por conta do norte, do rumo ao qual o governo brasileiro deu para gerir essa pandemia aí. E que vai ter as suas consequências, até a gente obter, né, a abençoada vacina, se é que vai ser russa, chinesa, britânica, sei lá, coreana, enfim. Enquanto isso, né, o coronavírus continua aí solto na rua e gostando do Brasil. Mas enfim, o tema de hoje, gente, é até para descontrair um pouco, como eu falei, aqui tá, pelo menos aqui no Nordeste está ensolarado. Tá um feriado bom e bom para ir para a praia. Acho que é o que eu vou fazer, não sei, né? Mas não a praia lotada de gente. Com certeza, se eu for para a praia, podem ter certeza, aqui é o meu testemunho, viu? Vai ser uma praia bem distante mesmo. Mas enfim, nesse universo, então, né, de 4 milhões de pessoas doentes e de 126 mil mortas, e de mais milhões nas praias, nós temos aí, né, a comemoração, se é que você pode dizer assim, do 7 de setembro. Comemoração essa com direito à propaganda, com direito a uma peça de propaganda, feita por quem? Pelo nosso secretário de Cultura. Conhece o Mário? Mas que Mário? Aquele que substituiu a Regina Duarte. Mário Frias. Até então, gente boa, meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada, eu vou ser sincero com você. Acho que é um pouco da questão de geração. Eu acompanhei muito pouco Malhação. Respeito. Sei que, né, esse seriado, né, acho que o mais longevo da TV brasileira, se não o mais longevo da TV, o mais longevo da Globo, né? Que gerou aí vários artistas, né, como Cauã Raymond, né, enfim, com a própria Débora Seco, enfim, estrelas globais hoje, né, fizeram seu laboratório e começaram nesse seriado juvenil Malhação. Mas eu não conhecia o Mário Frias. Até ele assumir a secretaria, eu não tinha a menor ideia quem era esse cara. Eu vou ser muito sincero para vocês, né? Mas não deixa de ser sintomático, né? Você perceber, né, os tipos caricatos, e eu já falei isso aqui em outras falas, o verdadeiro freak show que é o ministério ou o staff administrativo do governo Bolsonaro, né? Com tipos aí ultra caricatos ou bem característicos. Ou, se você preferir, um verdadeiro celeiro de medíocres. Pois bem, a Secretaria de Cultura, e olha bem, cultura, outrora o Ministério, rebaixada a Secretaria. A Secretaria de Cultura chegou a ter tipos pitorescos como o senhor Roberto Alvim. Aquele que copiou o discurso do Goebbels, ministro da propaganda do Hitler, né, para estrear uma premiação, né, estrear um vídeo anunciando uma premiação e acabou caindo porque a comunidade judaica chiou. E na hora que a comunidade judaica chia, né, presidente? Não tem jeito, né? Tem que tirar o Bolsonaro. Não tem globolixo que o segure lá. Pois bem, saiu o Alvim, entrou a Regina Duarte. Inclusive, né, a namoradinha do Brasil,
agora namoradinha do bolsonarismo, que foi aqui devidamente homenageada aqui nesse canal, nesses vídeos aqui, no meu blog, em diversos scripts, enfim, a Regina Duarte na Secretaria de Cultura, a curta e meteórica passagem da Regina Duarte na Secretaria de Cultura já pôde ser cantada em prosa e verso. Entendeu? Então, nós já sabemos bem o que aconteceu. Né? Já a história há de contar, a história e os memes hão de contar a passagem, a triste passagem da Regina pela Secretaria. Eis que a Regina pula fora, né, defenestrada pelo próprio governo que ela bajulou, e entra um outro bajulador, mas um bajulador característico. Alguém também ator, Regina atriz, entra um outro ator. Só que esse, diferente da Regina, uma atriz consagrada, e como eu falei aqui, namoradinha, né, de uma nação, consagrada em novelas durante mais de 40 anos, 50 anos na verdade, né? O Frias é, como eu falei há pouco, um desconhecido. Né? Um cara que trabalhou na Malhação, mas que depois disso teve pouca atuação em novelas. Salvo me engano, ele, pelo que diz a bio dele, a biografia dele, ele trabalhou em programa de games, e eis que ele ganha a grande oportunidade, né? O Canto da Sereia. Ele aceita pagar um mico, coisa que 99% da comunidade artística brasileira não quis. Pagar um mico de ser um ator ou ex-ator representando aí o papel cômico de ser secretário de Cultura de um governo tragicômico. Pois é, o senhor Mário Frias, né, aceitou, topou a parada, topou ser o secretário de Cultura e topou também reproduzir as fanfarronices, ou bem aquela, como é que eu poderia dizer, aquele estilo ressentido da extrema-direita. Não foi à toa que eu botei a música do Jades e Jadson, né? Ressentimento. Porque a extrema-direita, né, ou se você preferir, o fascismo, ele lida com os ressentimentos. Isso não sou eu que estou dizendo. É mais uma vez uma filósofa que eu cito muito aqui, Hannah Arendt. A grande filósofa do século XX, Hannah Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo, ela fala que o ressentimento é uma das emoções mais trabalhadas pelo discurso totalitário, pelo discurso fascistoide. Pois bem, o senhor Frias, ele representa bem esse ressentimento. E como é que você percebe isso? Justamente quando um sujeito um canastrão, sem graça, talvez ele exerça aí o grande papel da vida dele, que foi gravar um vídeo na sexta-feira e divulgar um vídeo de comemoração aos grandes heróis nacionais, interpretado por ele mesmo, pelo próprio Mário Frias, e que você percebe ali, né, o quanto é engraçado, né, de tão canhestra, de tão tosca, de tão atrapalhada e superficial que é a peça de propaganda. O que o Marcelo Adnet faz? Esse sim, o Adnet está se superando nessa pandemia e pandemia conjugada com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Adnet, nesses tempos sombrios que a gente vive, é uma lufada de riso. O Adnet, ele representa para muita gente, inclusive o próprio Marcelo Tais, que tentou desancá-lo no programa Roda Viva. O Adnet, ele representa, talvez ali, o novo humor nacional. Né? Junto com o pessoal do Porta dos Fundos, claro, que eu tenho que fazer toda a minha homenagem aqui ao grande Gregório do Vivier, ao inteligentíssimo Gregório do Vivier. Né? E também ao polêmico, para vocês não dizerem que eu estou partidarizando, ao polêmico Danilo Gentili, que substituiu o Jô Soares na apresentação de talk shows. Apesar de toda a direitice dele, né, a gente tem que reconhecer que o Gentili é um cara talentoso e um cara esforçado. Não é porque ele tem as posições conservadoras dele e é um bolsominion arrependido que eu não vou reconhecer aqui o grande papel do Danilo Gentili na televisão brasileira. Mas, pois bem, o Adnet, voltando para o Adnet, ele é um cara que ele consegue, né, ser o máximo das limitações. Nessa pandemia, aproveitando as questões de isolamento, ele montou um sketch na própria casa dele, em que todos os dias no canal de YouTube, associado ali à Globoplay, não é isso? Ele consegue fazer uma série de imitações, ele pega o Zeitgeist, ele pega o espírito do tempo, ou se você preferir, o espírito do dia, não é? E consegue, ali, dos principais fatos nacionais do dia, ele consegue transformar em piada, ele consegue transformar em imitação. Pois é, e o Adnet se superou, ele se superou na sexta-feira quando ele imitou, né, uma peça que já era canhestra, uma peça que já era cômica, uma peça que já era totalmente atrapalhada, totalmente risível, que era a propaganda do Mário Frias lá
na Secretaria de Cultura dos Heróis Nacionais. Ele imitou Mário Frias. E para não estragar aqui a brincadeira, só você vendo no YouTube, né? E vazando, inclusive tem vídeos comparativos. Né? O vídeo original já é engraçado. O do Adnet, então, né, é de você ter uma dor de barriga de tanto rir, porque ele é genial. Ele pega exatamente os principais cacoetes do bolsonarismo e reflete bem a mediocridade, a bajulação, o autoritarismo, não é isso? Que está muito presente dentro do bolsonarismo. Só não vê quem não crê. Né? Mas, claro, como tudo é polarizado nesse país, demorou poucas horas, ou até minutos, para que o próprio Frias, nas redes sociais, atacasse o Adnet. Era só o que o Marcelo Adnet precisava para aumentar a sua popularidade. Atacasse de forma tosca. Aí vem novamente a música, de forma ressentida. Quer ver uma coisa? Bora ver aqui. Aqui se faz ao vivo. Olha só. O Mário Frias, ele publicou no Instagram dele. Você vai lá no Instagram dele, tem a seguinte frase que eu vou dar o direito aqui de reproduzir. Olha o que ele fala da Adnet. Garoto frouxo e sem futuro, agindo como se fosse um ser do bem, quando na verdade não passa de uma criatura imunda, cujo adjetivo que devidamente o qualifica não é outro, senão o de crápula. Oh, bem novela da Globo, né? Um Judas que não respeitou nem a própria esposa, traindo a pobre coitada em público por pura vaidade e falta de caráter. Essa é pra dona de casa, viu? Essa é pra dona de casa moralista. Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro, uma bajulada no seu ego infantil, incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais. Pior do que isso, conta a vantagem por se considerar melhor que outras pessoas. Mas isso tudo é só para esconder a solidão em que ele se encontra. Ele agora foi profundo, foi bem poético. Quem em sã consciência consegue conviver no mundo real com um idiota egoísta e fraco como esse? Onde eu cresci, ele não durava um minuto. Oh, bobão. Impressionante. Então você imagina aí, tá lá no Instagram dele, viu? Tá lá no Instagram do Frias. Você imagina aí, né? Todo esse exercício, né? Todo esse vômito ressentido de quem tá querendo chamar outro pra porrada mesmo. Tipo, eu, bobão, te pego lá no final da aula, viu? Quer dizer, o seu Mário Frias está se comportando muito bem como os losers, né? Ou como os valentões, os caras que faziam bullying, que me faziam bullying quando era criança, quando era moleque assim, pretinho, gordinho, entendeu? Lá no meu ensino médio, meu ensino fundamental, quando era garoto. E acho que muita gente aqui se identifica com isso, né? Ou sendo o ressentido, ou sendo o fruto do ressentimento, não é? E tem um velho provérbio que eu vou contar aqui para vocês. Muita gente já conhece, mas não custa nada a gente falar, né? O da cobra e do vagalume. Quem nunca ouviu falar disso, né, vai escutar agora. Quem já ouviu falar, me permita, né, reproduzir isso. Um belo dia na floresta, tá lá, né, um vagalume, né, com a sua luzinha tal, à noite, piscando, iluminando os locais escuros, iluminando os matagais. Uma cobra se aproxima e cerca o vagalume. Quando o vagalume se depara, então, com aquela cobra, né, ele se espanta e diz o seguinte: Dona Cobra, a senhora vai me comer, vai me devorar? Aí a cobra para antes de dar o bote e diz: Ué, mas é claro. Aí o vagalume: Eu posso lhe fazer pelo menos 3 perguntinhas? Aí a cobra: É razoável, pode perguntar. Aí o vagalume diz: Faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra: Não. Eu lhe fiz algum mal? Aí a cobra responde a segunda pergunta: Também não. Aí vem a terceira pergunta que o vagalume faz à cobra: E por que a senhora quer me devorar então? Sabe o que diz a cobra? Porque eu não suporto ver você brilhar. Pois é. Essa é justamente a piada do ressentido.
do ressentido político. O senhor Mário Frias está exercendo, né, mais uma vez, o papelão do bolsonarista ressentido, daquele que não dialoga, ou daquele que simplesmente não tem a capacidade de rir de si mesmo, ou daquele que usa desse discurso moralista para dizer o seguinte, né, discurso esse, inclusive, comprado pela Secretaria de Comunicação do governo, que fala que o Adnet está caçoando dos mitos nacionais. Oh, meu Deus do céu. É aquele discurso moralista do seguinte: se está caçoando do governo, se está caçoando de alguém do governo, está caçoando da pátria. Está cometendo um pecado mortal. As trevas com ele. Esse canalha, esse pervertido, para a cadeia com ele. Para a cadeia, os traidores da pátria. Pois é. O senhor Adnet, então, para o governo Bolsonaro, se comporta, para o Mário Frias, pelo menos, se comporta como um orgulhoso traidor da pátria. Quem mexe com Mário Frias, mexe com Bolsonaro. Quem mexe com Bolsonaro, mexe com a pátria. E quem mexe com a pátria deve ser defendido pelos ilhões de robôs que agora estão reproduzindo a falha bobalhada, através do bobão Frias, a falha bobalhada do senhor Mário Frias atacando o comediante Adnet. Pois é. Quem mais caçou dos brasileiros? Meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira, meu camarada e minha camarada. Quem mais caçou ou zombou das 126 famílias de 126 mortos com a pandemia? Quem mais está caçoando das pessoas que preferem ainda ficar em casa, porque tem medo de se contaminar pelo vírus, porque ainda não tem vacina, e não estão indo para a praia, nem lotando as praias, nem criando aglomerações, como aconteceu nesse final de semana com o novo normal? É um ponto para a gente refletir nesse universo de ressentimento, nesse 7 de setembro de 2020 atípico, em que você tem não apenas uma pandemia e você tem não apenas um governo como o governo Bolsonaro. Você também tem uma realidade trágica de canastrões como o senhor Mário Frias, que espalham pelas redes sociais o seu ressentimento. Quem não conhece no meu canal, dê o seu like. Se puder se inscrever, eu agradeço. E tenham todos um bom feriado, apesar da pandemia.